noite. Pastor Ulisses. Prepara o teu coração, se na live, prepara o teu coração para receber aquilo que Deus já preparou para você. Creio assim que Deus, nessa noite, Deus preparou algo para nós. Amém? Deus preparou algo especial para você. E Deus vai usar o canal de bênção dele para transmitir aquilo que ele falou no coração dele. Vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, como sempre fazemos aqui no altar do Senhor. O teu filho, o teu servo, o teu ungido, escolhido, separado sobre essa terra para proclamar o teu evangelho, um evangelho que liberta, cura, que traz a revelação do teu reino. Nós, como igreja, vamos abrir nosso coração e pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento, sabedoria em tudo aquilo que o teu servo vai transmitir no teu altar. Deus, reveste-lhe de graça, reveste-lhe de força, de entendimento. Deus, ao abrir da sua boca, não seja os seus lábios, mas o Senhor usando esse instrumento, esse vaso em tuas mãos, para ministrar a palavra que nos cura, nos sara nosso coração. Nós, como igreja e família, nós abençoamos a vida do nosso pastor Ulisses, não somente a vida dele, toda a sua família, e repreendemos qualquer retaliação do inimigo que sobrevenha sobre ele. Cobre ele com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Saúdo a todos na paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Graças a Deus você venceu e pôde vir até aqui nessa noite. Noite de chuva, noite que com certeza tentou impedir muitos, mas graças a Deus não conseguiu impedir você. E você veio aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus. E a voz do Senhor é essa que fala ao nosso coração. A voz humana, ela fala aos nossos ouvidos, e o nosso ouvido ouve, o nosso intelecto moldula e começa a tentar entender aquilo que foi dito. A do Espírito Santo, ela já fala direto no nosso coração, no nosso sentimento, nos restaura e nos renova. Nós servimos ao único Deus e Ele é poderoso para atender todas as nossas necessidades e todas as nossas petições que fazemos a Ele. Nós vamos abrir aí a palavra do Senhor no livro de São Lucas, capítulo 19, uma palavra bastante conhecida. Declaro aos irmãos que li essa palavra já aqui há um tempo atrás. E aí, como ela é uma palavra bastante conhecida, até hoje mesmo, logo cedo, o irmão Rodrigo me perguntou: pastor, me fala aí qual é o título da mensagem, me fala aí qual é o texto. Eu falei: espera só um pouquinho, que eu vou dar mais uma pesquisada aqui. Essa palavra de Zaqueu é tão conhecida. E eu bati folha para lá, para cá, para lá, para cá. E o Senhor disse, como se dissesse assim: você vai ficar insistindo no quê? É isso aí que você vai falar. E então a palavra do Senhor vai falar conosco sobre Zaqueu. Nós conhecemos a história, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e ela traz para nós novidades. Então, São Lucas capítulo 19. O título dessa mensagem diz o que, irmãos? Que fraqueza! Em todo esforço há recompensa. Nós precisamos nos esforçar para receber a recompensa do Senhor. Nós precisamos nos aplicar a fazer cada vez mais, a buscar cada vez mais, porque o esforço tem uma recompensa. A atenção à palavra de Deus tem uma recompensa. Tudo quanto fizermos, é o Senhor quem nos recompensará. Então tá aí, ó. Em todo esforço há recompensa. De quando vem o salário? De quando nós trabalhamos. Se nós trabalharmos, nós recebemos o salário. Esse é o esforço. Para a gente colher, precisa fazer o quê? Precisa plantar. Se não plantar, não vai colher. Então, é necessário esforço. Em todo esforço há recompensa. A palavra do Senhor diz
que aquele que vai semear, ele está ali já com um saco de semente, a semente preparada, o chão foi rasgado para poder semear a semente, mas se ele olhar para o vento, ele não semeia. Porque naquele tempo, hoje em dia já existe as plantadeiras, que ela mesma já enterra a semente lá no fundo do chão, mas antigamente tinha que rasgar o chão, e aquele que ia levando a semente, ele precisava jogar a semente na posição certa, dentro daquele rego que ele abriu na terra. Só que se tivesse ventando, ele pensava assim: eu tenho que esperar parar o vento para eu poder arremessar, que senão eu vou arremessar, o vento vai jogar fora, eu vou ter que sair catando e colocar de novo. Então aquele que olhava o vento, ele não semeava. Uma outra interpretação também é que essa ventania vai trazer chuva. Se vai chover, então não vou plantar. E enquanto nós não plantarmos, nós não colheremos. Você veio aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, mas você tem plantado em oração? Responda a cada um dentro do seu coração. Você tem buscado a Deus em oração? Você tem pedido a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida? Porque através da plantação na oração é que nós colheremos a bênção de Deus na nossa vida. Temos que nos posicionar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Quando nós declaramos isso, o Senhor entra com providência nas nossas vidas e atende aquilo que nós necessitamos. Tem que haver esforço. Esses dias atrás o pastor pregou aqui que se o machado tiver um pouco sem corte, para derrubar uma árvore tem que pôr mais força. Se ele tivesse bem amoladinho, com poucos golpes ali, já conseguiria cortar a madeira. Mas se ele tiver meio cego, então tem que colocar mais força. E nessa noite o Senhor está falando comigo, em primeiro lugar, e contigo: se esforce mais, busque mais. Você veio aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus, então ouça o que o Espírito Santo diz à igreja: em todo esforço há recompensa. Às vezes você pode dizer assim: Senhor, me dá mais unção, Senhor, me usa para pregar a palavra, Senhor, me usa para levar o teu evangelho. Então se consagre cada vez mais, busquemos cada vez mais a presença do Senhor. Como eu posso querer ser usado por Deus se eu não tiver intimidade com Deus? Deus quer fazer algo glorioso e maravilhoso na nossa vida, em nome de Jesus. Então diz aí, São Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu querer e da Tua vontade. Senhor, fala comigo, fala com esses que me ouvem, Senhor, porque não estarão ouvindo a minha voz, mas a Tua voz, a Tua palavra, e é o Teu Espírito Santo que faz mudança nas nossas vidas. Houve esforço, Senhor, por parte de Zaqueu, para poder ver o Senhor. Houve esforço e determinação, ó Pai querido, para que ele pudesse alcançar essa bênção do Senhor.
Senhor, fala conosco poderosamente. Senhor, quebranta cada dia mais o nosso coração. Pai, amansa, Senhor Deus, as nossas vidas. Caia por terra toda a ira, caia por terra toda a contenda, caia por terra todo o mal que tem assolado, Senhor, as nossas vidas. Papai, esses que estão acompanhando pela live, Senhor, entra com providência na casa desses teus filhos, meu Pai, fazendo o teu querer e a tua vontade. Nós precisamos nos esforçar, ó Pai. Nós precisamos combater o bom combate para receber de Ti aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fala, Senhor, com os Teus servos. Fala porque os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então diz assim, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, esse homem era chefe dos publicanos. E a palavra diz que ele era rico. O que significa isso? Ele não tinha falta de nada, ele não precisava de nada, mas ele queria ver Jesus. Hoje, você que está aqui, talvez nós estamos lutando, aguardando uma resposta de Deus em uma determinada área na nossa vida. Se você estiver buscando com fé, crendo, receberá, diz a palavra do Senhor. Porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor, é necessário que creia que Ele existe. Você crê que Deus existe? Amém. Para nós que somos servos do Senhor, parece até uma blasfêmia. Que pergunta é essa? Mas está na palavra de Deus. É necessário que creia que Ele existe, que é galardoador, ou seja, que Ele dá o galardão, e que é Ele que entra com providência na nossa vida. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Qual é a situação que está assolando a sua vida? Como se fosse um sol muito forte queimando. O que é que está te preocupando? A palavra do Senhor vem dizer nessa noite: filho, eu tenho visto a tua vida. Eu tenho visto e tenho contemplado os teus pensamentos. Eu tenho contemplado as tuas atitudes. Eu sei como é o seu levantar, o seu sentar. Eu contemplo a sua vida. Anda na minha presença. Será que nós poderíamos hoje, agora nesse momento, está todo mundo sentado aqui, poderíamos escolher uma pessoa daqui do plenário da igreja, da nave da igreja, e falar assim: olha, nós vamos passar aqui, vamos projetar aqui o seu dia todinho, o que você fez nesse dia. Será que nós ficaríamos com vergonha de alguma atitude que possamos ter feito? Ou nós diríamos: puxa vida, vão ver eu chorando, vão ver eu clamando e pedindo a graça e a misericórdia do Senhor, verão que eu estou andando conforme a vontade do Senhor. Mas o mais importante não é o mundo simplesmente ver como você está, mas é o Senhor que contempla as nossas vidas. Estamos aguardando a bênção do Senhor? Creia, a bênção virá em nome do Senhor Jesus. A promessa é dele, não é minha. Então nós temos que crer cada vez mais no conhecimento, naquilo que o Senhor nos passa, naquilo que a sua palavra nos ensina, para nós podermos receber a bênção do Senhor. Então aqui está dizendo que este homem, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, eram aqueles que recebiam os impostos, chefe dos publicanos, e era rico, mas ele não era feliz completamente, faltava alguma coisa na vida dele. De repente nós estamos com a nossa vida, estamos nos sentindo bem, mas está sempre faltando alguma coisa. Esse algo é material? Deus proverá em nome de Jesus. Esse algo é espiritual? Clama a mim e responder-te-ei. É Ele quem vai fazer. Porque a matéria nós precisamos e o Senhor supre. Um dos nomes do nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus da providência. É Ele quem providencia. Você veio aqui nessa noite, você vai levar a providência de Deus na sua vida. Se é bênção espiritual, Ele é o Senhor dos exércitos. Se o problema é físico, Jeová que sara, é Ele que nos sara, é o Jeová Rafá, Ele sara as nossas vidas.
tem que ter confiança. Então, esse homem era rico, tinha as suas condições, mas ele queria ver quem é esse Jesus que estão falando. De repente, ouviu-se o som de que Jesus estava entrando em Jericó. E ele rapidamente foi se posicionar para ver, mas Jesus estava sempre cercado de uma grande multidão, e ele era de pequena estatura, então era um homem baixinho. Então ele ficou tentando na ponta dos pés e não conseguiu ver a Jesus. Aí o que ele pensou? Bom, se ele entrou aqui, o único caminho que ele vai ter que fazer é tocando direto lá. Ele deixou a multidão que estava em volta de Jesus e correu à frente. E quando ele estava correndo ali, ele estava sozinho. Ele deixou a multidão para trás e correu sozinho para subir numa árvore, para quando Jesus passasse por ali, ele pudesse ver. Então nessa noite o Senhor fala conosco também: sai do meio da multidão, sai do meio da condição de tanto problema, de tanta luta, de tanto sufoco. Sai daí e vai para um local sozinho encontrar com Jesus. Vai para o local sozinho na oração da tua casa, na oração no teu quarto. Vai para um momento de particular com o Senhor. Isso é importante. Então ele subiu naquela árvore e ali então ele estava mais alto do que todos e aguardando a chegada do mestre. Então olha só, vou ler de novo aqui, E procurava ver quem era Jesus. Aqui no versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. Não precisa abrir, mas em Lucas 8, versículo 10, diz assim: a vós é dado o conhecimento, mas a eles não, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, não entendam. Aí a gente pode perguntar, mas por que Jesus queria que as pessoas fossem salvas? E ele fala para os seus discípulos: a vós vos é dado o conhecimento, mas a eles, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, não entendam. Sabe o que significa isso? A importância de querer conhecer mais profundo a Deus. A importância de querer. Então o Senhor falava com aquela grande quantidade de gente e falava por parábolas e deixava vago, deixava no ar aquela informação. Para quê? Para que houvesse interesse de buscar a presença dele. É como alguém chegar e dizer assim: Senhor Jesus, eu não entendi. Tanto é que nós vemos que muitas vezes, quando os discípulos ouviam Jesus falando, quando eles se reuniam: Jesus, explica-nos essa parábola. Aí ele disse: olha, isso aqui significa assim, 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 assim. Então, se houver interesse da sua parte, Deus vai revelar para você o que você precisa fazer. Se houver interesse em se consagrar, Deus vai revelar para você como você deve fazer. É particular, é cada um de nós falando com o nosso Deus. Hoje nós estamos numa quantidade de pessoas aqui, mas Deus está falando diretamente para você. Eu quero um particular contigo. Eu quero fazer uma obra gloriosa, é na sua vida. E o que Ele faz particular e pessoalmente na nossa vida será público. O mundo verá a glória de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então tá aí, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da grande multidão. E esse homem, ele estava querendo ver Jesus e não era por interesse nenhum. É isso que alegrou o coração de Jesus. Ele não tinha interesse nenhum. Lembra de Jairo, né? O chefe dos homens ali da lei? O que acontece? Ele chega num determinado momento, ele está com a sua filha doente e ele fala para sua esposa: nossa filha não está bem. Ele disse: olha, eu vou deixar, fica cuidando dela aqui, eu vou atrás de Jesus e vou ver se Jesus pode vir comigo aqui para sarar a nossa filha. Então muitas pessoas iam atrás de Jesus por necessidade. Muitas pessoas hoje em dia vêm até a casa do Senhor por necessidade. Vão falar com Deus só por necessidade. Ele não tinha esse interesse, ele tinha desejo de ver quem era Jesus. Ele queria conhecer quem era Jesus. Não tinha um interesse diretamente. E aí Jairo encontra com Jesus: mestre, por favor, mestre, vem comigo até minha casa, porque a minha filha está doente, mas olha, a situação está se agravando dia após dia. E ele disse: eu vou com você. E eu imagino essa multidão em volta de Jesus,
E Jairo querendo que Jesus ande logo, né? Que ninguém atrapalhe, que ninguém incomode. E vai Jesus andando juntamente com aquela multidão. E Jairo doido para ele andar mais depressa para chegar em casa, para que pudesse haver a salvação da sua filha e ela não perdesse a sua vida. Só que no meio desse caminho havia uma outra pessoa também precisando. Nós já lemos também a palavra. Uma mulher com fluxo de sangue já há 12 anos. Ela tinha muito dinheiro, já tinha gastado tudo que tinha. E ela disse: eu preciso me aproximar de Jesus. Mas a mulher, quando estava naqueles dias separados, né, que é o dia da menstruação, ela era tida como imunda. E a questão dela era constante. Então ela tinha muito medo de sair no meio do povo, né, porque em quem ela tocasse se tornaria imundo. Aí ela pensa ali com ela mesma: se eu pelo menos tocar na orla das vestes dele, porque se eu tocar nele, eu estou indo contra a lei, eu estou imunda. E se eu tocar só na beirinha do tecido, da vestimenta dele, eu creio no poder. A sua vitória virá através da sua fé, em nome de Jesus. Se o senhor fizesse assim, se o senhor resolvesse assim, minha vida estaria explicada, minha vida estaria resolvida. Deus sabe o que faz e a maneira que Ele faz. Então nós não precisamos ensinar a Deus como fazer. Mas ela vai e num determinado momento está Jairo: vamos, Senhor, glória, Jesus maravilhoso, vamos, Jesus, vamos. Aí de repente aquela mulher entra pelo meio do povo ali, sabe, a esbarrões e tudo mais. E aí ela, deitada no chão, Jesus vai passando e ela toca nas orlas da sua veste. E naquele momento saiu automaticamente o poder de Jesus. Aí ele parou e disse: quem me tocou? Todos nós conhecemos essa passagem também. Mas por que o Senhor está trazendo esses textos tão conhecidos para nós? Para a gente poder entender que nada é por acaso, que nada é simples, que o poder dele é glorioso e maravilhoso. E ela disse, aí Jesus disse: saiu de mim poder, quem me tocou? Aí os discípulos: mas Senhor, como é que está a situação aqui? Aí, olha, acabaram de me empurrar, está todo mundo tocando no Senhor. E diz: não, alguém tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Nessa noite, clame ao Senhor com fé, para que a virtude do Senhor seja sobre a tua vida. E no momento que aquela mulher tocou nele, ela já sentiu que foi estancado a sua hemorragia. E aí de repente ela chega e se apresenta e diz: Senhor, fui eu. E aí Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. E aí Jesus faz na questão de tocar naquela mulher ali e mostrar que foi através da fé daquela mulher. Mas Jairo estava preocupado quando Jesus parou por aquele acontecimento. Misericórdia, e agora minha filha? E aí Jesus já se posicionando, quando ia saindo, aí vem o servo daquele homem, veio aquele servo e disse para ele assim: olha, pode deixar. O servo de Jairo, perdi o nome do Jairo. Aí vem o servo de Jairo e fala para ele assim: pode deixar. Infelizmente a menina faleceu. Naquele momento, irmão, se você ler depois o texto, ele vai estar dizendo: olha, pode deixar de incomodar o mestre, porque a menina é morta. Jairo já começou a se entristecer e já ia embora. Por quê? Porque ele foi atrás de Jesus para aquela bênção. Quando disse: a menina morreu, então não adianta mais, vamos embora. E aí Jesus diz o que para ele? Calma, ela não está morta, mas ela dorme. E aí Jesus continuou indo. A fé que Jairo tinha naquele momento para receber aquela bênção já foi diminuída, porque a minha filha morreu. A fé já foi diminuída, mas Jesus, ele faz o impossível possível. Ele abre porta onde não há porta, ele tira a água da pedra, a palavra do Senhor nos ensina, ele faz a obra gloriosa e maravilhosa dele. Quando chegou lá, já estavam tocando os cânticos fúnebres, as pessoas já estavam tristes, e ele disse: olha, deixa esse pessoal aqui e vamos lá, onde está a menina. Aí as pessoas que estavam ali começaram a dizer: não, ela não está doente, ela está morta. O que acontece? Jesus sobe lá e ressuscita aquela menina. Talita cumi, que significa: menina, te digo, levanta-te. E a menina abriu os olhos e ele disse: dê a ela o de comer. Então essas pessoas se aproximaram de Jesus porque precisavam de alguma coisa. O caso de Zaqueu já não era mais uma questão de necessidade. Olha só: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante e subiu a uma figueira brava
para o ver, porque havia de passar por ali. Ou seja, houve da parte dele esforço. Esforça-te, em todo esforço há recompensa. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, olha, sabia o nome do moço. O Senhor conhece você desde o ventre da sua mãe. O Senhor sabe quem somos, sabe o que falamos, o que pensamos, como agimos. Aí olhando para ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ele, para ver Jesus, ele precisou subir na árvore, mas para sentir Jesus, ele precisou descer. Então nós precisamos descer cada vez mais. Senhor, tem misericórdia de mim. Nos prostrarmos cada vez mais diante do Senhor. Eu quero ver Jesus, vou subir na árvore. Jesus quer falar comigo, ele fala: desce. Então é necessário descer, né? Ele diz para o profeta: desce à casa do oleiro, eu vou te mostrar ali como é que é feito um vaso. Então nós precisamos descer cada vez mais. Precisamos fazer com que a nossa carne não mande na nossa vida. Muitas vezes a nossa carne quer, fazer com que a gente exploda. Eu não posso levar desaforo para casa. Comigo é diferente. Não. Nós temos que amansar. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Senhor, tem misericórdia, atende, Senhor, essa petição, seja ela qual for, porque para Deus não há impossível. Ele pode todas as coisas, Ele resolve todo e qualquer tipo de problema, porque Ele é Deus. Versículo 6, o Senhor reconheceu o esforço e disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, olha só, desceu e recebeu-o com alegria. Olha que bênção. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, aqueles que estavam em volta, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Tem gente que tem inveja da atenção que Deus nos dá. Tem gente que tem inveja de ver o Senhor usando a tua vida, através de ti salvando vidas. Tem gente que tem inveja dessa situação. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, quando entrou ali na sinagoga, e Jesus estava ali pregando e falando, e de repente Jesus viu um homem com a mão mirrada, totalmente torta, e tentando esconder até aquela mão por vergonha. Jesus chamou aquele moço para frente. Toda vez que Jesus entrava na sinagoga, era no sábado, porque os cultos aconteciam no sábado. E aí o Senhor chamou aquele moço: vem aqui você. Aí ele veio todo sem graça, tentando esconder a mão torta. E o Senhor disse assim: olha, estende a tua mão. E naquele momento o moço foi abrindo a sua mão, foi abrindo, e curou a sua mão, se restituiu e ficou semelhante a outra. Sabe por quê? Deus faz o impossível. Parece que eu estou falando redundância, parece que eu estou falando coisa simples. Não, mas o que o Espírito Santo está querendo colocar no seu coração é: eu resolvo essa situação. Eu tenho poder para resolver essa situação. Não vai ser pela tua força, não vai ser pelo teu conhecimento, não vai ser por aquele que te prometeu que ia te ajudar. Vai ser da mão do Senhor essa bênção acontecendo. E aí quando aquele moço esticou a mão, ao invés de toda a congregação glorificar e exaltar a Deus, já que não cria no Jesus que estava ali, glorificasse a Deus por aquele algo importante. Mas aí o chefe da sinagoga diz assim: peraí, para. Olha, pode ser feito cura qualquer dia, mas no sábado não pode. A inveja de ver Jesus fazendo uma obra maravilhosa, da qual ele, como líder daquela sinagoga, não tinha poder para fazer aquilo. Então ele reclamou. Há uma outra situação semelhante a essa, que Jesus entra numa sinagoga, e era também num sábado, e de repente ele está contemplando ali uma senhorinha que já há 18 anos tinha um problema na sua coluna, e ela estava assistindo o culto assim, de banda, não dava para ela poder ficar de frente, totalmente curvada. E Jesus olhou ali e disse: senhora, vem aqui.
E aquela senhorinha foi toda baixa, de cabeça para baixo ali. Ele foi, tocou naquela mulher e ela se colocou de pé. E mais uma vez reclamaram: mas olha, o senhor está fazendo cura no sábado, ao invés de ver a grandeza e o milagre poderoso do Senhor. Nos dias de hoje, o Senhor cura e faz essas maravilhas ainda? Faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor, mas vou falar a verdade, a gente não está vendo tanto acontecer mais não. A maioria que a gente vê aí são pessoas contratadas e tal. Mas o Senhor tem o poder de fazer a obra gloriosa e maravilhosa hoje ainda. Mas será que nós estamos nos consagrando e buscando para sermos vasos na mão do Senhor, para que essa obra maravilhosa possa acontecer? Então, quando ele entra na casa de Zaqueu, haviam aquelas pessoas que estavam em volta ali reclamando, olha só. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Há uma passagem também que fala de uma mulher cananeia. Ela estava na sua casa e a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Ou seja, os demônios estavam na vida da sua filha. E aquela mulher não tinha como resolver aquilo. E aí chegou um determinado momento, ela deixa a sua filha, talvez com uma vizinha cuidando, ou com alguma pessoa cuidando, e a filha estava totalmente endemoniada. Imagina só, uma mãe morando apenas com a sua filha, e a filha totalmente endemoniada. Ela deixa a sua filha e sai. O que outras pessoas podem dizer? Como pode deixar sua filha assim? Onde você está indo? Olha como é a situação da sua filha. Ela estava indo buscar quem podia resolver aquele problema. Muitas vezes nós saímos da nossa casa, nós estamos enfrentando luta, nós estamos enfrentando batalha. Muita gente diz assim: não, hoje eu nem vou na igreja, não, hoje não. Aqui a gente não vem quando está feliz, não, a gente vem aqui em todos os momentos da nossa vida. É em momento de alegria, vem louvar, glorificar. Está passando por luta, vem buscar a presença do Senhor. Uma frase que o Senhor colocou no meu coração faz muito tempo, e eu sempre aplico ela e falo: está com vontade de vir para a igreja? Vem andando. Não está com vontade de vir? Vem correndo, porque aí há perigo. Então nós temos que entrar na presença do Senhor. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Recebe, Senhor, a minha adoração. E você presta a sua adoração, e você já recebe a unção na hora que você está adorando. Senhor, agora fala comigo, Senhor, aquela palavra que eu quero ouvir. Vai se converter, miserável, vai buscar a minha presença. Mas Senhor, assim, Senhor, a palavra dura muitas vezes suscita ira, mas é aí que o Senhor está nos corrigindo. Tem muita gente que está querendo ouvir: toma a chave do carro aí, toma aí, estou vendo você assinando documento de casa, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. E o Senhor olha lá de cima e fala: eu estou vendo todo mundo ir para o inferno, tanto esses que estão acreditando nesse mentiroso, quanto esse mentiroso que está aí. Só que, irmãos, não precisa ficar temendo também essa situação de falar assim: meu Deus, olha o que estão fazendo dentro das igrejas do Senhor. Tem muito lugar que é simplesmente lugar, não é mais igreja do Senhor. O Senhor já não tem mais compromisso naquele lugar, com tanta mentira, com tanta enganação, com tanta enrolação, sabe? É tanta coisa acontecendo que nós vemos aí. Mas não se preocupe não, o Senhor está visitando onde estão adorando, onde estão glorificando, onde estão exaltando, onde estão fazendo e acontecendo para o ego do homem, ou coisas que estão querendo fazer o povo ser motivado, aí é problema. Mas aqueles que estão ouvindo em determinados lugares, se examinar as escrituras, Deus vai falar para ele: filho, levanta o acampamento, sai daí, vai para um lugar onde eu vou preparar para você. O Senhor é quem cuida, o Senhor é quem trata, o Senhor é quem guarda. Então, o que acontece aqui, olha, essa mulher deixou a sua filha em casa e saiu. E aí ela foi atrás de Jesus. Jesus andando e ela atrás. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha. Ô Jesus! E Jesus não parava. E aquela mulher continuava andando atrás de Jesus e gritando. Aí chegou um momento muito importante nessa passagem, que fala que os discípulos intercederam por ela. Aos discípulos que estavam próximos de Jesus, dizem assim: Jesus, você não quer dar uma paradinha não? Você não quer atender essa mulher que vem gritando atrás de nós? Aí, olha o tempo já que essa mulher está andando atrás de nós e gritando. Ele disse assim: não, eu tenho que socorrer os da casa do meu pai. E aí a mulher foi se aproximando e ouviu. Aí Jesus virou para ela e disse assim: eu vim para atender aqueles que são da casa do meu pai, porque não é certo que eu pegue do alimento dos filhos e dê aos cachorrinhos. Olha que palavra dura. Aquela mulher naquele momento, o que ela poderia dizer? Puxa, e o senhor é o chamado de Messias? O senhor está me chamando de cachorro?
Não, tudo bem, e ir embora. O seu problema continuaria. Mas ela não endureceu a sua cerviz. A palavra diz que aquele que endurece a sua cerviz, ou seja, ao invés de abaixar a cabeça, levanta o queixo e fala o que pensa, perde, sofre o dano. Mas naquele momento que o Senhor falou assim: não é justo que eu pegue do pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, porque ela não era judia, né? Aí ela pega e diz assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Quando essa mulher falou isso, ela tocou no profundo do coração de Jesus e disse assim: mulher, a tua fé é grande, pode voltar que a tua filha já está curada. E naquele momento aqueles demônios saíram da vida daquela menina, e a mãe voltou para casa e a filha estava liberta. Você veio aqui nessa noite buscar uma bênção. Você vai levar essa bênção em nome do Senhor Jesus. Nós viemos buscar aqui uma correção e o Senhor está falando conosco: filho, se posiciona, filho, esteja mais na minha presença, filho, se esforce para receber isso que você está pedindo, sabe, se consagre, busca a minha presença, porque só eu posso resolver determinadas situações. É assim que o Senhor está falando conosco. Então, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí o versículo 8 diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Aqui entre o versículo 7 e o versículo 8, tem um momento que eles estão dentro lá, conversando, Jesus falando sobre a vida dele, ele perguntando sobre Jesus. Então, houve ali uma interação de Jesus com Zaqueu, para que daí pudesse ter essa posição aqui, 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. O que ele recebeu, o que ele ouviu de Jesus, foi algo tão maravilhoso, foi algo tão precioso, que ele disse: Senhor, olha, eu sou um homem rico, mas eu dou a metade do que eu tenho aos pobres. Só por essa alegria que o Senhor está me trazendo ao coração, e essa unção que o Senhor está ministrando sobre a minha vida aqui, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o quê? Quadruplicado. Olha só, sabe o que significa isso? Arrependimento. Na lei de Moisés, lá em Êxodo 22, fala que se a pessoa roubar um boi, ela roubou um boi, pela lei ela tinha que pagar 5 bois, ou dava 5 bois no lugar daquele boi ali, ou dava o valor de 5 bois de volta para aquela pessoa que ela roubou. E se roubasse uma ovelha, ou tinha que comprar 4 ovelhas e devolver para aquela pessoa que ela roubou, ou dar o dinheiro no valor de 4 ovelhas. Essa era a lei. Nesse momento Jesus viu que aquele homem conhecia a lei. E nós não vivemos mais pela lei, mas nós vivemos pela graça. E a graça de Deus é que abençoa as nossas vidas. É a presença de Deus que nos acalma. É a unção de Deus que é ministrada sobre as nossas vidas, que faz de nós vasos de bênção, que faz de nós instrumentos do Senhor. Às vezes você está passando por uma luta, você está passando por uma prova, e você às vezes até sente assim: ô Senhor, será que o Senhor me abandonou? Ô Senhor, será que eu estou sozinho? Ô Senhor, por que está acontecendo isso? Mas de repente você encontra com alguém, e alguém diz para você assim: ah, você é evangélica, né? Ah, você é evangélico, não é? Ah, sabe o que eu queria pedir para você? Será que você pode fazer uma oração por mim? Será que você pode, sei lá, ler um versículo para mim? E naquele momento, nós que estávamos naquela condição de eu preciso, você consegue ver quanto poder de Deus tem na sua vida, quanta presença de Deus tem na sua vida. Porque quando você começa a orar por aquela pessoa que te pediu socorro, você sente a autoridade de Deus na sua vida e ora por aquela pessoa. E o Senhor entra com providência na vida daquela pessoa, e entra com providência na nossa vida que estamos orando. Se você não tiver com a palavra de Deus na mão, mas você já estudou, já ouviu, já guardou mensagem, o Espírito Santo de Deus ativa dentro de você uma passagem que você vai lembrar e vai dizer: olha, na palavra de Deus diz assim, assim, assim. E você fala com aquela pessoa, e aquela pessoa sai dali assim, ai, como estou mais leve. Ai, muito obrigado. Que bom que você fez isso por mim. E a pessoa vai embora.
Então, irmãos, o inimigo quer dizer que você não tem força. O inimigo quer mostrar para você que você não tem capacidade. Mas é o Senhor quem te capacita. É o Senhor quem te dá força. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor quer te usar cada vez mais para fazer uma obra gloriosa, uma obra grandiosa. Existe munição em você, existe presença de Deus em você. Não deixe o inimigo dizer que você está abatido, que você não consegue mais, que parar é mais fácil. Não, eu confio no Senhor, a providência vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele quem faz essa obra maravilhosa. Então esse homem disse assim, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Hoje veio resposta de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, porque você veio buscar uma resposta e Deus está te dando a resposta. Mas Senhor, eu não entendi ainda a resposta. Aguarda, você vai ver a resposta de Deus acontecendo em nome de Jesus. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. A nossa confiança, a nossa esperança, ela tem que estar 100% no Senhor. Existem pessoas que podem nos ajudar? Sim, e Deus usa pessoas para nos ajudar. Mas a providência vem de Deus. Independente se alguém te ajudou, foi Deus que enviou, foi Deus que deu a condição para que aquela bênção pudesse acontecer. Então, é crer e buscar. Senhor, eu creio, eu busco na tua presença, eu clamo a ti, e a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei. Eu estou clamando, Senhor, eu creio na providência. A providência do Senhor vem. Simplesmente não desista, em nome de Jesus, porque para a gente lutar é necessário se esforçar, para a gente continuar é necessário se esforçar. Então tá aí, todo esforço há recompensa. E para parar é necessário o quê? Nada, é só parar. E quando nós paramos, o inimigo nos alcança e o inimigo faz com que nós soframos. Então tem que haver determinação e perseverança para a gente poder continuar. Em 1952, um homem chamado Edmund Hillary, esse homem, em 1952, ele tentou escalar o Monte Everest. Só que ele subiu só até um certo limite. Aí ele viu que a sua condição não dava mais, faltava já ainda alguma distância para poder chegar até o pico do Everest. Esse homem disse: eu não vou arriscar, eu estou vendo que a minha resistência veio até aqui, então eu não vou insistir, porque muitos corpos estão no Everest por pessoas que achavam que conseguiriam ir, só que até então, nessa época aqui, ninguém tinha chegado até o topo. Ele chegou num determinado momento e disse assim: não dá mais para mim não, eu vou descer. E aí desceu. E ele era um esportista e ele dava palestras para pessoas, para que elas pudessem continuar perseverando, para que elas pudessem continuar se esforçando. Então ele era um motivacional, né? Ele trazia motivação para aqueles que o ouviam. Aí um dia em Londres ele foi convidado a levar uma palavra de motivação para um certo grupo. E juntaram ali muitas pessoas num salão. E esse homem entrou, Edmund Hillary entrou lá, e as pessoas iam ouvir ele falar sobre motivação. Quando ele entrou naquele salão, e ele subiu ali no palco, que ele ia falar, quando ele olhou para trás, tinham colocado atrás dele a imagem do Monte Everest. E todos sabiam que ele tinha ido até um certo limite e não tinha chegado até a ponta. O que era o desejo daquelas pessoas? Você vai trazer motivação para nós, vai querer falar para nós sobre vencer, sobre conquistar. Olha quem está atrás de você aí. Aí ele olhou aquele Monte Everest ali, aquela figura do Monte Everest, e disse assim para o povo: só um momentinho aí, gente. Monte Everest, olha, já tem um tempo que eu tentei escalar você e não consegui. Você não pode ser maior do que você já é, porém eu estou me preparando para vencer você. Me aguarde.
E aí ele virou para o povo e trouxe a informação para o povo e falou de palavras motivacionais. Isso ele tentou em 1952 e não conseguiu. 6 meses depois foi convidado para essa palestra, lançou essa palavra para o Monte Everest aí, e em 1953 ele foi o primeiro homem a chegar no pico do Monte Everest. Ele mostrou que há condição sim. Quando ele declarou, ó, você não pode ficar maior do que você é não, mas eu estou me preparando e eu vou chegar na tua ponta aí. E ele foi e chegou. Então o que nós podemos aprender com esse acontecimento? Foi o primeiro homem a chegar. Depois você pode estudar essa situação sobre esse homem aqui. Edmund Hillary, primeiro homem a chegar no pináculo do Monte Everest, o monte mais alto da terra. Então, as situações que você está enfrentando, olha a dificuldade, eu quero dizer para você, lembra de Davizinho, né? Ó gigantão, você vem contra mim com as suas armas, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, diante desse problema que você está enfrentando, declare, olha, você parece um monstro grave e feio contra a minha vida, maior é o que está em mim, eu vou te vencer em nome de Jesus. Essa dificuldade vai passar, essa porta vai se abrir, essa enfermidade será curada em nome do Senhor Jesus. Nós servimos ao único e poderoso Deus. Mas Ele quer ver esse esforço aqui. Jesus, eu subi aqui porque eu quero te ver. Então desce, vem pertinho de mim. Então desça, se aproxima do Senhor e diga para Ele, Senhor, eu preciso mais e mais da tua presença. Eu preciso mais de ti, Senhor. Senhor, eu quero sentir o teu cheiro, Senhor. Sinta, Senhor, o meu cheiro. Eu quero estar junto com o Senhor e o Senhor na minha vida. A vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Creia. Esse problema não vai te vencer. Você vai vencer esse problema em nome de Jesus. Essa porta fechada vai ficar fechada só até o momento que Deus determinar. Mas ela vai se abrir em nome do Senhor Jesus. E a porta aberta de onde está saindo quantos inimigos contra nós, ela será fechada. Os inimigos vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Nós servimos ao único Deus, Deus vivo, Ele é o poder, e a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Esse homem se esforçou para poder ver Jesus. Jesus o convidou e entrou com ele na sua casa. Assim como Jesus disse para ele, desce Zaqueu, porque hoje eu vou contigo para a sua casa. Nessa noite o Senhor está dizendo, hoje eu vou contigo para a tua casa. O Senhor está indo contigo para a sua casa, para definir essa situação em nome de Jesus. Ah, pastor, mas o Senhor já habita na minha casa, o Senhor já habita na minha vida. Em especial, Ele está dizendo para nós aqui nessa noite, eu estou indo contigo para a sua casa hoje, para resolver essa questão. Toma posse em nome de Jesus. E não fique esperando para julgar o pastor Ulisses que está falando que Deus faria. Ah, aquele pastor falou que faria, cadê? Não aconteceu nada. Não me julgue não, é o Senhor quem está falando. Eu estou indo contigo para solucionar essa questão. Se você crê, diga amém. Amém, assim seja, porque é o Senhor quem faz a obra gloriosa na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor ainda, até o término desse culto, e as palmas louvam o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Olha o tema, em todo esforço há a recompensa.